apenas dois trechos, mas esses dois trechos fazem total diferença. Então nós vamos estudar, baseado no texto bíblico, sobre a vida de Epafrodito. Está aí a dica para quem quer dar um nome para o filho, tá? Epafrodito. Tá. Já dei a dica. Irmãos, antes de nós começarmos, algo me chamou a atenção. Nos tempos a qual nós vivemos hoje, nós estamos perdendo tradições boas que nós deveríamos resgatar. Talvez no meu tempo não tinha tanto, mas eu ainda me lembro um pouquinho. Antigamente, quando a família se reunia, era legal aquela parte onde o pai, o homem, a referência, chamava a família junto à mesa, a uma rodinha, dependendo de cada família, talvez na roda de chimarrão, por aqui, mais na janta ou no almoço. E nós vimos que naquele tempo todos tinham esse respeito. A esposa chamava os filhos, e os filhos tinham aquela admiração pela figura do homem, do pai, principalmente. Do pai passar conselhos bons. Eles prestavam atenção, sabiam que aquilo era importante, porque para os filhos, o pai era a referência, era o herói. O filho dizia: eu quero ser que nem meu pai quando crescer. E hoje nós perdemos isso. Quando o pai chama o filho, a família, cada um está no seu canto. Ninguém dá muita atenção. O pai não é mais o herói. O pai não é mais a referência. Eles acham que sabem mais do que os pais, porque eles acham mais inteligentes. Tem a tecnologia de hoje, tem o Google. Então qualquer coisa que o pai fala, o filho já faz, já sei. Não preciso mais disso. Isso não é suficiente. Eu busco forças em mim mesmo. E nós, como igreja, o que me entristece, a igreja está passando por isso. A igreja acha suficiente fazer apenas uma vida solo. Eu tenho a Bíblia em casa, tenho Deus da forma que eu quero. Eu não preciso congregar. Eu não preciso ir ao culto. Tenho vídeo aqui, a internet. É bom ter internet? É. Eu vejo que é bom em que casos que você realmente não tem condições de vir ao culto. Caso que talvez você não entendeu direito e você queira assistir novamente. Não há problema. Mas perdeu aquela alegria de entender que o Senhor fala através dos pregadores. Não é o pregador em si, mas é Deus falando através de nós. Eu vou para a igreja para escutar o Pai do alto. Entender que o conselho, a instrução bíblica pode mudar a minha vida, pode salvar a minha vida. A alegria subiu. É mais fácil ficar em casa, embaixo da coberta, ou assistir depois, fazendo do teu jeito. Mas você perde, pois onde a igreja se reúne, dois ou mais, imagine essa quantidade. Será que Deus não está presente aqui? Deus não vai tocar você aqui? Desde o começo, desde a introdução, desde o louvor, desde tudo. Nós estamos perdendo isso, como as famílias estão perdendo a importância de entender que o homem, o pai, ele tem que fazer diferença em casa. Então, quando eu me coloco aqui, entenda que eu sou apenas um mensageiro. É Deus falando através de mim. Amém? Vamos colocar de pé, já pedindo a intervenção de Deus sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado muito, Pai. Agora eu peço, Senhor, usa a minha vida para falar com o teu povo aqui presente, Senhor. E que eu possa, Senhor, primeiramente, aplicar a tua palavra em minha vida, Senhor. E que eu seja apenas um mensageiro da tua palavra. Ajuda os meus irmãos aqui presentes a compreender a tua palavra, Senhor. Pois sem a tua compreensão, Senhor, nada é possível. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Então o texto de hoje, a qual nós vamos ler, está lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 25 ao 30. Eu vou pedir para mudar para a versão Nova Almeida atualizada. Depois eu vou explicar. Em outras versões, vai faltar uma palavra que é muito importante. Tá? E na Nova Almeida, NAA, vai ter. Conseguiu? Calma, Nora, teu socorro está a caminho. Então nós vamos ler do 25 ao 30. Assim diz a palavra do Senhor. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês,
mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, o Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Em outras versões vai parar aí, não podiam me dar. Aí se parar por aí, você vai pensar, então, a igreja de Filipos parou de ajudar? Lembra que na mensagem anterior eu falei que a igreja de Filipos sempre ajudou, mas na Nova Almeida explica melhor. Não podiam me dar pessoalmente. O pessoalmente faz muita importância. Muitas vezes nós não podemos ir para a Índia, para a África, certo? Pessoalmente. Mas quando nós ofertamos aqui na igreja, nós também estamos indo de alguma maneira, ajudando aqueles que Deus chama para fazer a obra. Não importa o quanto você está dando aqui, R$1, R$2, 5, 10. Mas se você está ofertando aqui, começando pela essa igreja, nós temos obreiros aqui que precisam do sustento, através da oferta, do dízimo. Então você está fazendo a diferença. Talvez você não consiga fazer pessoalmente, mas através das ofertas, isso é possível. Amém? Epafrodito, um homem com as marcas de Deus. Então esse valoroso obreiro só é citado na carta aos Filipenses, como eu falei para vocês, neste parágrafo e também o outro que nós vamos ler. Amém? Paulo era um hebreu de hebreus. Timóteo era um hebreu, mas em parte, em judeu em parte, mas em parte também judeu. E tanto quanto nós estudamos, os estudiosos, Epafrodito era totalmente gentil. O que era o gentil? Era uma nação, era um povo que não fazia parte do povo hebreu. Digamos assim, eu sou japonês, filho de japonês, dos dois, sou puro japonês. Takeshi, ele não é puro, é mestiço, né? Metade, metade. E o Alan não tem nada de japonês, certo? Então seria um gentil. Epafrodito não tinha descendência nenhuma, não fazia parte do povo escolhido, como os antigos diziam, como realmente era. Mas, todavia, independente se era de raça pura, metade, ou não tinha nada, todavia, eles tinham a mesma característica, os três: puro hebreu, meio hebreu e um totalmente não hebreu. Qual a característica desses três? De Paulo, Timóteo e Epafrodito. Todos estavam dispostos a viver para Cristo, dar a sua vida a Cristo pela obra, dar a sua vida para pregar o Evangelho. Independente de que cultura você vem, independente da tua raça, da tua etnia, qual é a característica que você tem que ter? Pregar o Evangelho a todo custo. Amém? E assim, a igreja deveria agir da mesma maneira. Será que a igreja age assim? Talvez na nossa época os pensam, aquele é mais abastado, ele tem mais condições de fazer a obra. Eu sou pobrinho, não tenho condições. Será que isso é verdade? Isso é mentira. Começa lá pelos apóstolos que Cristo escolheu. Não tinham condições. Tinham apenas vontade, chamado. Quem os capacita é Deus. Amém? O nome Epafrodito significa encantador e amável. Se perguntar por que eu escolhi o meu filho de Epafrodito? Porque é encantador e amável que meu papai. Depois você me dá um abraço lá fora. Só que é interessante que a vida de Epafrodito refletia o nome dele. Ele era realmente um homem encantador e amável. E eu e você? Como nós estamos refletindo o nosso nome? Você que carrega o nome de cristão, evangélico, crente, como você está refletindo o nome de Cristo em sua vida?
Será que você reflete o caráter de Cristo na tua vida? Será que você pode dizer como Paulo, sejam meus imitadores como sou de Cristo? Isso é algo para pensar. Amém? Então, com base no texto a qual lemos, eu quero destacar 6 marcas na vida de Epafrodito. 6 marcas deste homem. A primeira marca de Epafrodito, um homem pronto a servir. A primeira marca que nós vemos em Epafrodito, ele era um homem pronto para servir, mesmo correndo grandes riscos. Epafrodito foi o portador da oferta da igreja de Filipos a Paulo e o portador da carta de Paulo à igreja de Filipos. Lá em Filipenses 4:18, esse é o segundo trecho que o nome de Epafrodito é citado. Filipenses 4:18 diz assim: recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Amém? Paulo chama de irmão, cooperador, companheiro de lutas. Epafrodito era um com Paulo em afeto, em atividade e em perigo. Independente da circunstância ou como ele estava disposto a fazer a obra. Ele estava junto com Paulo. Aquele ditado, estamos juntos. Realmente, Epafrodito estava junto com Paulo. Epafrodito mostra que era um homem equilibrado. Tem que ter equilíbrio na nossa vida. Não adianta falar que eu sou membro da igreja PIB, mas eu não tenho comunhão com o pastor da igreja PIB. Não adianta dizer que eu faço parte dessa igreja, se eu venho para essa igreja uma vez por mês e olha lá. Eu tenho que ser um com Cristo, um com a igreja a qual eu congrego. Eu tenho que fazer parte dessa obra junto. Se eu não posso ir com os jovens, eu tenho que ajudar de alguma maneira. Eu posso orar, eu posso incentivar, eu posso ofertar. Eu tenho que ser um. Não adianta apenas falar, vá em paz e se vire. Não é assim. Epafrodito não era assim. Era uma pessoa equilibrada. Será que você é homem? Será que você é mulher? Será que você é jovem? Você é uma pessoa cristã equilibrada? Você vive um equilíbrio nessa vida cristã? Ou será que você é cristão aqui dentro e lá fora você é um camaleão? Será que você faz a diferença lá fora? Será que as pessoas podem ver Cristo em vocês? A segunda marca de Epafrodito, um homem pronto também a servir a igreja de Cristo. A missão de Epafrodito não foi apenas de trazer a Paulo da igreja de Filipenses uma oferta, mas também de ser uma oferta. Ele trouxe a oferta, mas ele mesmo se colocou como uma oferta a Paulo. Estou aqui, Paulo, para o que você precisar, eu estou aqui. Eu estou aqui. Se eu falar assim, você está precisando de ajuda? Se você oferecer, você tem que entender que você está oferecendo. E se a pessoa precisar, você vai ter que ajudar. Não vai apenas falar de palavras e esquecer. Epafrodito entendia isso. Eu trouxe a oferta, mas eu sou a oferta. Portanto, Epafrodito fora enviado tanto para levar uma oferta quanto para ser uma oferta, sem prazo para voltar. Ele não sabia quanto tempo ia demorar isso, e se iria voltar. Essa é a vida dos missionários, a qual igrejas sérias e corretas sustentam na África, na Índia e países que o Evangelho não chega. Eles vão, não sabem quanto tempo vão ficar, nem se vão voltar. E você que ajuda aqui, você faz parte disso também. Amém? Igual a Timóteo, esse homem colocou as necessidades dos outros acima das suas próprias. Será que nós temos feito isso? É algo para refletir. A terceira marca de Epafrodito, isso é muito interessante. Epafrodito era um homem normal, como eu e você. Era um homem normal que precisava comer,
se machucava, sangrava, adoecia. Vamos destacar aqui 3 coisas. Epafrodito, mesmo fazendo a obra de Deus, ficou doente? Ficou doente. É que nem uma criança não for para Santa Cecília. Vai, viagem, pega uma friagem. Segunda-feira estão lá caídos na cama doentes. E aí? Ficaram doentes. E aí? Será que é um castigo? Será que não era para ser, mano? Nós vamos entender isso aqui. Enfermidade é um tema em geral muito mal compreendido na igreja. É um tema muito mal compreendido na igreja. Uns dizem que crente não fica doente. Uns dizem que crente não pode ficar doente. Outros dizem que não existem mais curas. Ah, Deus não cura mais que antigamente, eu não creio nisso. E outros ainda afirmam, toda a doença do diabo, tá vendo? Vocês foram lá, agora o diabo foi e deu rasteiro em vocês. Aí outro vai dar uma marra aí no puleiro, no toco. Tá amarrado. Já escutei isso. Qual alternativa dessas será que está certa? Será que vocês pensam como em alguma dessas 3 alternativas? Que crente não fica doente? Que Deus não cura mais? Que tudo é culpa do diabo? Nenhuma dessas alternativas está correta. Tá? Todas essas posições, biblicamente, são erradas. São erradas. Em Roma, Epafrodito caiu enfermo, possivelmente vítima da conhecida febre romana que assolava aquela época. Então era uma febre que varria toda a cidade. Ninguém estava sujeito a escapar disso. Mesmo Epafrodito fazendo a obra. Ele não era um crente blindado, como dizem. Ele estava sujeito a doença, sim. A enfermidade o havia levado às portas da morte. Paulo não disse que ele ficou doente porque foi um ataque de Satanás. Não vemos isso citado na Bíblia. Nem que ele ficou doente porque, Epafrodito tinha uma fé fraca. Também não vimos isso. Nem menos ainda porque ele estava em pecado. Não vemos a palavra de Deus citar isso. Algumas pessoas têm ensinado que o cristão não pode ficar doente e que a doença é resultado do pecado ou de uma fé fraca. Muitos dizem isso também. Outros, como falsos consoladores de Jó, dizem que a doença é sempre um sinal de castigo ou disciplina de Deus. Também não era o caso. Aqueles que pregam que um crente não pode ficar doente e que toda doença é obra maligna, estão equivocados, estão errados. Não é assim que a Bíblia ensina. Epafrodito, mesmo fazendo a obra de Deus, adoeceu grave, uma doença muito grave. Obrigado, Matheus. Sua enfermidade foi algo grave. Os crentes não são poupados de enfrentar as mesmas dores, as mesmas tristezas, as mesmas enfermidades que todo mundo está sujeito a passar. Todo mundo está sujeito. Se você vive nessa terra caída, você está sujeito a passar tristeza, enfermidade, doença. Não estamos livres disto. Epafrodito era um homem normal, como eu e você. Mas ele tinha a certeza de que, independente das circunstâncias, das dificuldades, ele não estava sozinho. Mateus 28, 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Cristo está conosco. Mas você tem que estar fazendo o quê? Pregando o Evangelho. O que eles foram fazer em Santa Cecília? Fazer discípulos. Então, se você cair em cama, Mateus, pode ficar tranquilo que você não vai estar sozinho, não, tá? Você tem a sua família e principalmente Cristo está com você. E tem toda a igreja aqui
para te ajudar. Só pedir socorro. Amém? Aí alguém vai levar um remedinho, um chá, uma coisa. Epafrodito caiu enfermo em meio ao serviço cristão, a qual estava empenhado de todo coração. Ainda mais, ele ficou doente por um longo período, não foi alguns dias, não. Filipos ficava a 1080 quilômetros de Roma. Naquele tempo gastava-se pelo menos 6 semanas para viajar de Roma a Filipos. É tempo para viajar, né? A gente está mal acostumado. Eu fico com preguiça de viajar daqui até São Cecília de carro, né? Confesso. Imagine 6 semanas, né, pastor? 6 semanas. Imaginem de volta quanto tempo ia gastar. Epafrodito então esteve doente por pelo menos 3 meses. 3 meses. É interessante lembrar que no tempo que Epafrodito estava doente, ele estava na companhia de quem? De Paulo. Lembra que Paulo curava também? Mas por que Paulo não curou Epafrodito imediatamente? Por que Paulo não curou ele? Por que Paulo deixou ele sofrer? Pararam para perguntar? Nós podemos entender com esse relato que a cura não está nas mãos do homem. A cura, o milagre, não está nas minhas mãos do pastor. Não está eu determinar em tal dia vai ter o culto da cura, o culto do milagre no local, vamos subir a montanha. A cura, o milagre não está nas mãos do homem, mas sim nas mãos e na vontade de Deus. É Ele que usa os homens no tempo dele, do jeito dele. Do jeito dele. Não há um tempo determinado. É Deus que decide, não é eu e você. Eu não posso determinar. Quarta-feira vamos fazer um culto aqui, pastor, para curar todo mundo. Aí expulso essa da igreja, pastor. Não existe isso. E nós vemos nesse relato. Cuidado com aqueles que oferecem curas e milagres em um determinado local e hora. Cuidado. Esse é o reino de Deus. Amém? Epafrodito, mesmo sendo um servo de Deus, ele sofreu profunda angústia pela saudade dos irmãos, a apreensão acerca da sua condição e a impossibilidade de cumprir plenamente o seu trabalho em relação ao apóstolo Paulo. Ele poderia pensar, nossa, eu estou aqui para ajudar Paulo, eu não posso, estou doente, estou com saudade dos meus irmãos, eu queria fazer tanta coisa, mas não posso. Era um homem cristão que também sofria, tinha problemas emocionais, poderia cair em depressão como qualquer um. Cristão pode se deprimir? Pode sim. Quem disse que não pode? Nós vemos aqui relatos. Mas com certeza Epafrodito entendia o que dizia em Romanos 8:28. Romanos 8:28 não? Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Epafrodito, em meio a tanta dificuldade, não desistiu. Por quê? Ele entendia que se aquilo estava acontecendo, Deus estava no controle. Se ele ficou doente, Deus está no controle. Às vezes você passa por dificuldades, você não sabe por que acontecem doenças, porque você não é mais capaz de fazer o que você fazia há 2 anos atrás. Mas entenda, Deus está no controle. Se você está passando por dificuldades, talvez Deus queira trabalhar algo em você. Humildade para você pedir ajuda ao irmão, paciência para esperar em Deus, abrir os seus olhos e entender que você não está sozinho. Tem outras pessoas que podem fazer aquilo que você fazia, talvez até melhor. Isso é ser igreja, um ajudando o outro, um colocando o interesse dos outros acima dos seus. A quarta marca de Epafrodito: um homem curado pela intervenção de Deus. A cura de Epafrodito foi um ato de misericórdia de Deus. Simplesmente o apóstolo afirma no texto que Deus teve misericórdia dele e de Epafrodito. Não foi somente de Epafrodito, teve dos dois, de Paulo e de Epafrodito. Deus curou Epafrodito por amor a ele, a Paulo e ainda mais a igreja de Filipos, que enviou esse mensageiro. Deus ainda tem todo o poder de curar.
Diga para a pessoa ao seu lado: Deus tem todo o poder de curar. Deus ainda tira muitos da porta da morte. Isso a Margarete já tem testemunhado há um tempo na igreja, né, pastor? Já tem testemunhado. Contudo, nós precisamos cuidar, nós precisamos vigiar, nós precisamos nos acautelar acerca dos impostores que enganam os mais ingênuos, os mais incautos, com falsos milagres e ainda enriquecem com falsas promessas. Tem muitos que usam a Deus para enriquecer, oferecendo milagres. Mas esse milagre sai caro, não é de graça. Cuidado. A quinta marca de Epafrodito: um homem que merece ser honrado pela igreja. Quinta marca: um homem que merece ser honrado pela igreja. Paulo estava preocupado que algumas pessoas pudessem criticar Epafrodito por sua volta prematura à igreja. Nossa, a gente mandou Epafrodito, já voltou, e voltou desse jeito? E essa preocupação de Paulo, então, de cumprir plenamente seu papel em relação à assistência a Paulo na prisão. Então o apóstolo, com seu senso pastoral de cuidado com Epafrodito, antecipa a situação, instrui, explica tudo. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Por isso que Epafrodito não pôde cumprir totalmente. Mas ele estava aqui comigo. Paulo fez questão de explicar. E às vezes nós temos que fazer isso também. Não há nada de errado em um servo receber honra. Aliás, é um princípio bíblico a igreja honrar aqueles que fazem a obra de Deus. O pastor foi fazer o exame, mas ele foi com o pessoal do SUS, né, pastor? Né? Ele foi com a van. Diz que até a Margarete ficou com dó dele. Eu conversei com a Margarete, falei: nossa, tadinho. O pastor falou: tadinho, por quê? Não vou andando. Aí ele mostra que é o nosso pastor. Ele se mostra humilde, que ele é igual a todo mundo. Ele também precisa da ajuda de Jesus, que o abençoou. Eu falei: conhecendo o pastor, ele vai fazer amizade com o pessoal e ainda vai testemunhar. Infelizmente tem pastores que não fazem isso. Você acha mais especiais, acha que tem que ser levado, tem que ter um carro próprio, que a igreja tem que ajudar sim. Mas o exemplo dele é digno de nós honrarmos esse servo. Mateus e Manu, a mesma coisa. São servos dignos de ser honrados. Gastam seu tempo mesmo com a Lorena. Agora se mudaram, vem lá de Taiópolis. Nós oramos, eu orei, para que Deus levantasse líderes para os jovens. E Deus levantou. Eu agradeço a vocês totalmente. A minha esposa agradece. A igreja agradece. Ninguém está pagando eles. Eles dedicaram tempo, foram para Santa Cecília, estão fazendo a diferença na vida dos jovens. Sabe, aquilo que vocês fazem não é em vão. Talvez muitos não reconheçam isso, mas Deus, Ele está vendo. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 13. Escrevendo aos crentes de Tessalônica, Paulo diz: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestem. Tenham essas pessoas em máxima consideração. Isso vale para todo mundo. Talvez tem muitos que não podem fazer o que o pastor faz, o que o Mateus e a Manu faz. Estão ali, orando, sendo alguma ajuda. Esses que realmente creem no Senhor Jesus Cristo, fazem parte dessa igreja de alguma maneira, merecem ser honrados sim. Amém? O mundo honra aqueles que são inteligentes, belos, ricos e poderosos. Não é assim que o mundo honra? O mundo honra sim. Tem que ter riqueza, tem que ter ostentação. Mas que tipo de pessoa eu e você devemos honrar? Que tipo de pessoa a igreja deve honrar? Epafrodito foi chamado de irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro e auxiliar. Esses são os emblemas que nós devemos honrar. Paulo nos encoraja a honrar então aqueles que arriscam a própria vida. Nos tempos de hoje, talvez muitos não, mas tem. Mas aqueles que dedicam tempo, dedicam
finança, dedicam cuidado, esses têm que ser dignos de honra pela igreja. A igreja tem que ir lá, não dar um tapinha nas costas, está junto. Estamos juntos, precisa de algo, porque eles também são homens e mulheres que talvez vão ficar desanimados em algum tempo. Nós precisamos estar juntos com ele, como Epafrodito estava com Paulo, mesmo doente. A sexta marca de Epafrodito: o homem que se dispôs a dar sua vida pela obra de Cristo. A viagem de Filipos a Roma, então, era uma longa e árdua jornada de mais de 1000 quilômetros caminhando. Associar-se a um homem acusado, preso e na iminência ainda de ser condenado, constituía um risco alto. Epafrodito não estava visitando um político, não estava visitando um parente, estava indo visitar um condenado, um preso. Isso era risco. É algo que ele sabia, talvez eu possa ser preso também, talvez eles possam me matar. Essa era a marca de Epafrodito. Ele dispôs a entregar a sua vida pelo Evangelho, pela obra missionária. Entretanto, Epafrodito se dispôs a enfrentar todas essas dificuldades em favor da obra, em submissão a Cristo, para dar assistência a Paulo e levar a oferta da igreja. Tipo de homens assim são raros. Se você encontrar pessoas assim, são pessoas dignas de honra, sim. Será que nós, como igreja, hoje, nós estamos prontos para enfrentar dificuldades, para realizar a obra de Deus? Como eu falei, é triste, irmãos. Às vezes um friozinho, uma preguiça, dormir tarde, não acordei bem, nos impedem de ir ao culto. Veja como nós estamos decaindo. Veja a marca de Epafrodito. Vou viajar 1000 quilômetros andando para levar uma oferta, e para a minha vida ser uma oferta, tenho riscos de não voltar, de ser preso, de ser associado a um criminoso, mas eu vou com toda alegria, independente, sabendo que na cidade está ali doenças, podia pegar doença. E hoje a igreja enfrenta pequenas dificuldades que nos afastam de estar aqui com o Pai, com os irmãos em Cristo. Misericórdia de nós. Que o Senhor tire isso de nós, que o Senhor nos ajude a ter essa mesma marca de Epafrodito. Amém? Para concluir, como Cristo, Paulo, Timóteo e Epafrodito, eles deixaram suas marcas, que influenciaram a toda uma geração e ainda nos influenciam através da palavra de Deus. O que eu e você temos deixado? Que marcas nós temos? Se você trabalha no pesado, você vai ter marcas, sim, vai ter machucados. Se você é um soldado que vai para a guerra, você volta com feridas, certo? E na sociedade, que tipo de marca que você tem deixado? A sociedade vê você como um bom marido? Como um exemplo a ser seguido? Você, mulher, a sociedade vê você que tipo de marca? Uma esposa submissa ao homem, uma esposa fiel ao homem, uma esposa cristã que se alegra em estar servindo a Deus. Você, filho, nas escolas onde você está, que tipo de marca você tem deixado? Marca de um jovem que realmente é um cristão, que faz a diferença, ou você apenas é mais um que se mistura ali? Que tipo de marca eu e você estamos deixando para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa sociedade, para esta igreja? Como é que ele vê você? Olha, eu citei 6 marcas de Epafrodito. Como é que a tua esposa te vê, homem? Como é que o teu marido te vê, esposa? Como é que os teus filhos se veem, pais? Que tipo de marca você tem deixado nessa geração? Marcas que agradam a Deus ou marcas que desagradam a Deus? Ser um homem honrado, ser um homem digno, ser um homem honesto, trabalhador, um homem fiel, ter a sua crença em Cristo, tirando preguiça e vindo alegre aos cultos, não mostrando perfeição também. Há momentos que você vai estar angustiado,
mostrando que você precisa de ajuda. Essas são as marcas dignas de serem honradas. Se falta isso em você, é porque você tem faltado aqui. É porque você tem faltado em se encher do Espírito Santo. Você tem faltado de se alimentar da única coisa que pode saciar o teu vazio, que é a palavra de Deus. Então não fique triste. Se anime. Porque enquanto você respirar, ainda há tempo de mudanças. Há tempo de você deixar marcas. Marcas que podem realmente glorificar o nome santo de Deus. E sabe quem vai ganhar? Você vai ganhar com isso. Pastor, poderia orar por nós? Então lembre-se, você faz parte disso. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Amém, amados. Vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Vamos agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem tido na nossa vida, por esse tempo, que possamos realmente ter entendido com a vida de Epafrodito que nós podemos fazer muito mais. Não importa a dificuldade, a limitação, mas nós temos um Deus que pode tudo. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nesta manhã, Senhor, nós nos rendemos a Ti para dizer muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos concede de estarmos reunidos na Tua casa, Te louvando, Te agradecendo. Pai, nós queremos Te adorar, Te exaltar por tudo que Tu és na nossa caminhada, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és quem tem nos dado vida, tem nos dado fôlego de vida em todo o tempo. Que nesta manhã, Senhor, através dessa palavra ministrada, nós possamos entender que podemos ir mais além. Com certeza não podemos medir esforços para falar do Teu amor. Possamos olhar para os nossos jovens, dos quais eles foram até Santa Cecília, falar do Teu amor, pregar a Tua palavra, ajudar aquela igreja que está iniciando o trabalho, ajudar, Senhor, naquele tempo de comunhão, que eles possam ser agraciados pela Tua presença na vida de cada um deles, e que isso seja uma marca no coração deles, Pai. Que nós também, como igreja, possamos estar cada vez mais e mais Te buscando como indivíduo, tendo esse relacionamento íntimo com o nosso Criador. Derrama, Senhor, chuvas de bênção sobre nossas vidas. Sabemos que a cura não depende do homem, mas sim de quem tem a cura, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe hora, não existe tempo, não existe lugar, mas existe um Deus poderoso que pode todas as coisas. Um Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós sonhamos, imaginamos ou planejamos, porque Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que faz grandes coisas na nossa vida. Continua conosco, Pai. Continua nos abençoando, continua abençoando as pessoas que estão assistindo essa live, que possam ser superabundantes na Tua presença. Eu oro consagrando e abençoando a vida de todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é trazer o que conheçam a Ti. E que diminuarei, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins me como o rosto ante a Ti. Estou no rosto para que veja Tua face.
Gratidão.